Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou o Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje eu quero conversar com vocês sobre a sessão de meia-noite, né, que rolou, né, no Estação Net Botafogo 1, tá? E eu quero falar de um filme do Jeremy Irons, tá lá da década de 80, deve ter sido ali de meados de 88, 89, 90, por ali, tá? É intitulado Gêmeos Mórbida Semelhança, tá? Esse filme ele passava muito na televisão, o anúncio dele, né, da venda de VHS dele, né? Acho que era da Top Tape, se eu não me engano, né? Que antigamente você tinha essa coisa, né, de propaganda de filmes, né, que eram vendidos em VHS, né, para as pessoas poderem comprar para ter em home video, né? E esse filme era muito anunciado. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande de ver esse filme, mas nunca tive a oportunidade de ver. E agora passou, né, na sessão de meia-noite do Estação Net Botafogo 1, né? Eu fui lá assistir, né, Jeremy Irons, né? Baita atorzaço, né, que eu adoro de paixão, adoro o Jeremy Irons, né, principalmente depois que eu vi o primeiro filme dele, né, primeiro filme dele que eu vi, né, no final das contas, né, que era A Missão, né, com o Robert De Niro, né, que ganhou Palma de Ouro no Festival de Cannes, né, e eu fiquei um fã incondicional de Jeremy Irons depois que eu vi A Missão e tudo assim que eu gosto de ver dele, né? Teve um filme também uma vez que acho que ele fez, se não me engano, com a Fanny Ardant, que acho que era sobre a Maria Callas, alguma coisa assim, que ele era o agente, né, da Maria Callas, no caso, né? Que eu também gostei pra caramba, ele também estava muito bem nesse filme também, eu adorei muito esse filme também, tá? E o Jeremy Irons tem muitos filmes muito bons, né? Então é sempre bom você dar uma olhadinha nos filmes dele, né? E nesse caso, né, ele tá fazendo, né, nos Gêmeos Mórbida Semelhança, ele tá fazendo dois papéis, né, de dois irmãos, né? É o Elliot, né, e o Beverly, né, que são dois médicos, né, que sempre cresceram juntos, né, sempre fizeram a mesma faculdade juntos, coisa e tal, né, desenvolveram instrumentos cirúrgicos juntos, né, e eles meio que dividiam a fama ali, né, no caso, né, deles, né, eles davam aulas, davam consultas, coisa e tal, né, e eles meio que dividiam tudo isso, né, quer dizer, o Beverly era o cara mais estudioso, o cara mais retraído, o cara mais recluso, né? Enquanto que o Elliot era o cara mais descolado, coisa e tal, ele dava as aulas, aquele negócio todo, né? Ele fazia as consultas médicas dele, né? E o que às vezes eles trocavam de papéis, né, no final das contas, né? Trocavam de papéis não só do ponto de vista médico, né? Às vezes um dava aula no lugar do outro, às vezes um dava consulta no lugar do outro, que eticamente não é grande escolha, não é um negócio muito recomendável, tá? Lembrando sempre que eu tô dando spoilers aqui, tá? Mas eles também dividiam as mulheres, né, gente? Como o Elliot era um cara mais saidinho, né? Ele acabava conquistando as mulheres e depois o Beverly ia lá para ter as experiências sexuais dele, né? Porque ele só conseguia ter as experiências sexuais por causa vamos dizer assim, da desenvoltura do Elliot em arrumar mulheres, né? Até que eles vão se envolver com uma atriz de cinema, né? Uma atriz de cinema que estava ali começando a carreira dela, né? Ela tinha um útero lá que tinha uma característica diferente dos demais úteros das outras mulheres, coisa e tal, né? E ela também tinha aquela coisa de ter medo de não poder ter filhos por causa disso, né? E aí o Elliot, enquanto que pro Elliot aquela mulher, aquela atriz era só mais uma mera experiência sexual dele, né? O Beverly não, o Beverly ele começou a se envolver, né, com essa atriz de cinema, né? E se envolver com os traumas dela, né? E aí essa mulher, para ter experiências sexuais, ela gostava de tomar medicações para poder amplificar as experiências sexuais dela. Então ela se envolvia ela se envolveu com os dois, né? Justamente para poder ter mais experiências sexuais. O problema é que
quando o Elliot começou a se envolver com ela e começou a fornecer medicamentos para ela, né? Ela não sabia que eles eram dois irmãos gêmeos, né? O que acabou depois sendo descoberto por ela, o que deixou ela uma arara, né? Deixou ela com muita raiva dos dois, né? Mas ainda assim, ela acaba depois se envolvendo com Beverly. Quando ela reconhece essa diferença entre os dois e vê que o Beverly é um cara que tem uma... lá vem a sirene. Quando ela reconhece que o Beverly tem uma, vamos dizer assim, uma índole mais boa, vamos dizer assim, é um cara mais tímido, mais retraído, não está só fazendo experiências sexuais ali como Elliot, né? Ela começa a se envolver um pouco mais com o Beverly, no caso, né? E o Beverly ele acaba também se viciando nos medicamentos, né, que essa atriz também tinha. E isso vai começar a mergulhar, né, o Beverly numa rotina de vício em medicamentos cada vez maior, né? E essa ligação que esses gêmeos tinham vai fazer com que o Elliot também mergulhe, né? Nessa medicação. Então, quer dizer, esse vício em medicamentos que o Beverly começa a ter, né? Vai começar a afetar também o Elliot, né? E aí os dois vão entrar numa espiral completamente descendente, né? Até que, hoje realmente a rua tá fazendo bastante barulho, até que a gente vai ver com que esses dois acabem entrando num caminho sem volta e os dois acabam entrando num declínio, numa desgraça total, eles acabam caindo em desgraça, né? E aí a história basicamente é essa, tá? A gente vai ver a queda, né, desses dois irmãos gêmeos aí, caindo no vício dos medicamentos, porque quando o Beverly começa a se viciar em medicamentos, tá, fica aquela coisa na cabeça de que o que acontece com um acontece com o outro, e aí o Elliot também entra nessa torrente aí, nessa decadência, nesse vício dos medicamentos aí. O mais legal nessa história toda é você ver o Jeremy Irons, né, podendo interpretar dois papéis ao mesmo tempo. Como é um filme lá da década de 80, final dos 80, início dos 90, né, você vê raramente cenas onde os dois estão juntos, né, porque antigamente não tinha, né, um CGI apurado para se fazer isso, ou até tinha, mas não, o orçamento do filme não coube nisso, né. E aí você via muito mais cenas onde você vê o Jeremy Irons fazendo os personagens separados e uma ou outra cena com os dois juntos, né, onde tem a trucagem de câmera, né. Mas o legal foi você ver o Jeremy Irons podendo interpretar dois papéis completamente díspares, né. O do irmão mais saído, mais descolado, mais sem escrúpulos, e o do irmão mais com escrúpulos, mais retraído, mais emotivo, coisa e tal, né. Mas depois essas duas coisas acabam meio que se fundindo, né. Esses dois personagens acabam tendo, como eles vão ter o mesmo fim, que é cair nesse vício dos medicamentos, né? A gente vai ver depois esses dois personagens ficando meio iguais, né? Com o transcorrer do filme, né? De qualquer forma, né? É um filme para você ver, né? O Jeremy Irons atuando, né? Realmente, nisso, o filme ele é imbatível e fica a recomendação de poder assistir os Gêmeos, Uma Óbvia Semelhança por causa disso, muito por causa disso. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. E futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá? Um abração, fui e até a próxima. Where did you get that instrument? We had it made for us. Really? Might be fine for a cadaver, but it won't work with a living patient, I can tell you that. Our fabulous twins, who have, as mere undergraduates, already brought us glory. You should have been there. I was. She's a trifecate. I've never seen anything like it. I've often thought there should be beauty contests for the insides of bodies. I've been around a bit, you know, and I thought I'd seen some creepy things go on in the movie business, but I really have to say that this is the most disgusting thing that's ever happened. The only impersonation I ever did was my brother.
I slave over the hot snatches. And Elliot makes the speeches. I think he's becoming